Olá, boa tarde, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão chegando, a todos os meus alunos, adolescentes. Vou aguardar vocês entrarem, me deem um sinal de paz do Senhor, de glória a Deus, aleluia, quem for chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Irmã Roberta, sou professora de escola bíblica da turma dos adolescentes, juntamente com a professora Marisete. E estou aqui hoje para aprender e ensinar um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos aprender, irmãos, em duas lições, certo? A lição 5 e a lição 6. Né? Para quem não sabe, nós estamos no segundo trimestre da escola bíblica, né? Ou seja, estamos já na segunda revista, certo? Os nossos adolescentes estão estudando esse trimestre a família cristã, certo? É uma revista abençoada, irmãos. Tem sido um presente de Deus a cada aula. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão chegando, tá? Irmã Ticiane, irmã Vládia, quero agradecer a todos que estão compartilhando essa live, amém? Eu acredito que vocês estão me ajudando nisso também. Eu vou baixar aqui um pouquinho o louvor, enquanto a gente conversa, antes de começar a nossa aula, amém? E aí, irmãos, eu queria deixar meu abraço para todos os alunos que estão acompanhando a nossa aula, certo? Isabelle, um beijo, tá? Que você possa estar em casa se cuidando, se protegendo. Assim também desejo para todos os irmãos, tá? Irmãos, eu queria dizer para vocês que essa revista da Escola Bíblica Dominical, nós temos ela com a liderança, certo? Da nossa escola bíblica, que é o irmão Ítalo e a nossa irmã Flávia, certo? Vocês podem procurar eles, tá certo? Para adquirir a revista de vocês. Irmão, não tenho essa revista. Eu posso acompanhar a aula pela minha Bíblia? Pode, irmão, certo? Nós temos aqui a nossa Bíblia, certo? A minha Bíblia, ela já tá um pouco velhinha, mas isso é sinal que a gente gosta de usar a nossa Bíblia, né? Então não importa que você possa lembrar de utilizar a sua Bíblia todos os dias. A palavra de Deus, que é o nosso alimento. Amém? Nosso alimento espiritual. Então, irmãos, vamos lá fazer nossa oração. Eu te convido a fechar os seus olhos. Eu te convido que você coloque a mão no seu coração, para que nós possamos começar a nossa aula orando. Amém? E abençoando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde, Senhor, Deus bendito, Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer pela tua presença. Deus Santo, nós queremos te agradecer pelo teu favor e a tua graça, Senhor, porque quão grande és tu, Senhor, em nossas vidas. Deus amado, nós queremos te agradecer pela saúde, te agradecer pela família, Senhor, pelo nosso lar, Senhor, que é algo tão especial escolhido por ti, Senhor Deus. Deus amado, Deus querido, eu te louvo, Senhor, por cada adolescente, por cada adulto, por cada criança que está assistindo essa live. Deus, nós sabemos, Pai, que são dias difíceis, mas os teus filhos, Senhor, têm escolhido ouvir a tua palavra. Os teus filhos têm escolhido, Senhor, a crescer contigo, Senhor, porque eu sou apenas um canal, eu sou apenas um instrumento em tuas mãos, Senhor. Deus, eis-me aqui, Senhor, para aprender e falar das tuas boas novas. Deus, em nome de Jesus, abre o nosso discernimento. Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, Pai. Deus, que nós possamos sair dessa aula diferente da forma que estamos entrando. É assim que eu te oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos que estão em casa assistindo essa live. Amém? Irmãos, eu já quero te convidar a compartilhar essa live, tá? Nas suas redes sociais, tá bom? Se você puder. Se não puder, não tem problema nenhum, tá? Não é obrigatório. Mas eu quero desejar todas as boas-vindas para quem está chegando, amém? Todos são bem-vindos nessa aula. Eu sou professora da turma dos adolescentes, mas todos são bem-vindos aqui, amém?
Eu quero desejar também, né, que todos estejam em casas, se protegendo, se cuidando, né? Se hidratem, bebam água, né? Utilizem álcool em gel, né? Nós oramos, nós cremos que o Senhor, Ele é o nosso protetor, Ele vai além da medicina, mas nós também temos que fazer nossa parte, tá, jovem? Então, não esqueça, se vai sair, use máscara, tá? Se vai no supermercado ajudar sua mãe em alguma coisa, só saia pelo necessário. Vamos vigiar, vamos fazer a nossa parte. Nós, como cristãos, temos que dar o exemplo. Nós temos que ser, irmão, sal e luz nesta terra, né? Então, se Jesus já nos ensina isso na sua palavra, que a gente possa fazer a nossa parte, amém? Então, vamos iniciar a nossa aula, certo? Nós estamos hoje com a lição 5 e a lição 6. A lição 5 vem com o tema Como conviver com o diferente. É um desafio que nós passamos todos os dias na nossa família. Não só você é de casa, mas eu também, certo? E a lição 6, ela vem com um tema também muito relacionado com a lição 5, certo? Meus pais têm religiões diferentes. E agora? O que eu faço? Né? Então, nessa lição de hoje, a gente vai estar resumindo, vai estar trabalhando sobre esses dois temas, certo? Como conviver com a diferença dentro do meu lar. Irmãos, nós temos como texto de destaque de hoje, Romanos 12, Romanos capítulo 12. Eu convido você a abrir sua Bíblia, se você tiver Bíblia em casa, por favor, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 18. Eu vou aguardar você abrir sua Bíblia, enquanto eu também estou procurando aqui, amém? Romanos, capítulo 12, versículo 18. Se você não encontrou na sua Bíblia ainda, certo, essa referência, não se preocupe, nós estamos aqui para aprender uns com os outros, amém? Romanos, irmão, é uma carta, certo? Que vem logo depois de Atos dos Apóstolos, certo? Quase lá no finalzinho, ó, da nossa Bíblia, amém? Então, vamos lá, tá? Romanos, capítulo 12, versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Amém? E o versículo 19 diz assim: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, no versículo 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer, e se tiver sede, dá-lhe beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então, amados irmãos, que palavra abençoada, né? Nessa lição 5, irmãos, nós estaremos estudando não somente sobre esse versículo, certo? Mas nós também estaremos estudando um pouquinho sobre a história de um jovem que ele passou por muitos desafios em sua família, né? E eu acredito que é uma história bem conhecida, que daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo a leitura sobre ele, tá bom? Então, irmãos, quantas vezes, né, na nossa família nós temos desafios, nós temos conflitos, nós temos problemas e às vezes a gente só consegue pensar na ira, na vingança, né? Mas nós que somos servos de Deus não devemos alimentar isso. Nós que somos cristãos, que somos jovens, que conhecemos a palavra, que conhecemos o Senhor, nós devemos fazer a diferença dentro do nosso lar. O nosso lar é um presente do Senhor. A nossa família foi o primeiro projeto de Deus que Ele constituiu para nós. Então, nós como jovens, conhecedores da palavra, que vamos para os cultos, que estamos assistindo às aulas online, né, de escola bíblica, que estamos orando em nossas casas, porque eu creio que vocês estão fazendo isso, irmãos. Então, irmãos, nós sabemos que a diferença, ela existe dentro de casa. E não é só no seu lar, no meu lar também existe isso. Então, é algo que nós passamos a conviver todos os dias, né? E nessa lição de hoje, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso, certo?
Então, irmãos, a lição ela começa dizendo assim: sou diferente, e daí? É algo que muitos jovens se perguntam. Eu sou diferente, e daí? Eu não sou obrigado a ser igual a todo mundo. E realmente ninguém é obrigado a ser igual a todo mundo. Mas nós sabemos que Deus, Ele nos escolheu e Ele nos criou para o seu louvor. A Bíblia nos fala isso, que Deus ele nos criou como a sua imagem e semelhança. Então nós sabemos que se Deus nos criou com tanto amor, com todos os detalhes escolhidos por Ele, nós devemos viver para o louvor dele, né? E aí, você já percebeu como é difícil conviver com outras pessoas na sua casa? Cada uma tem uma personalidade, uma maneira de pensar e um gosto diferente. A diversidade de cada ser humano é um presente de Deus para a humanidade. Ele nos dá a liberdade de escolher o que desejamos ser na vida. Em Jesus, fomos chamados para ter uma vida em abundância. Vivemos a liberdade nele e com ele. Há um versículo na Bíblia que diz assim: todas as coisas me é permitido, mas nem tudo me convém. Irmãos, nós temos liberdade em Cristo, sim. Mas a nossa liberdade em Cristo, ela fala de uma liberdade com obediência ao Senhor, com obediência aos princípios da palavra de Deus, com obediência à vontade do Senhor. Ah, irmã Roberta, mas não é fácil. Na minha casa, os meus pais brigam muito. Na minha casa, os meus irmãos passam por conflitos pessoais, dão muita dor de cabeça. Eu sou crente sozinho na minha casa. Irmãos, ore. Persevere. O Senhor te escolheu com propósito. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu, na tua família vai ser completa. Na minha família também, sempre houve desafios. Sempre há os problemas, sempre há as incircunstâncias. Mas nós sabemos que com o poder da oração, com o conhecimento da palavra de Deus, nós podemos vencer o maligno. E se nós entrarmos em propósito de jejuar, de orar, de buscar ao Senhor pela nossa família, nós iremos vencer essa batalha, irmãos. Basta que nós façamos a escolha, né? Então, cada pessoa na nossa família tem um jeito, tem uma forma de ser e de viver. E dessa maneira é que a nossa vida ela passa a ser mais observada. Por exemplo, eu tenho 4 irmãos. Os 4 irmãos são diferentes. Nenhum são iguais a mim. Porque cada um Deus criou, formou e escolheu com uma personalidade diferente. Irmão, se eu observar os meus 10 dedos das minhas mãos, nenhum são iguais. Todos têm tamanhos diferentes. Observe os dedos das suas mãos. Os dedos das minhas mãos não são iguais. Eu posso observar o polegar, o indicador, o dedo médio, né? E assim vai. Então, assim é na nossa família. Na minha família vai ter pessoas que eu vou me identificar. E eu vou realmente dizer, poxa, como você parece comigo? Como você tem escolhas parecidas com as minhas? E também na minha família, ou na sua família, vai ter pessoas que você vai olhar e vai dizer, poxa, que menina diferente de mim. Que rapaz diferente de mim. E é meu irmão, é meu primo. Meu Deus, é meu tio e é desse jeito? Como assim? Então, irmãos, nós temos que aprender a conviver com a diferença a partir do momento que nós pedimos ao Senhor graça, pedimos ao Senhor que nos dê o amor, porque, irmãos, o amor é o vínculo mais perfeito de tudo. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Não é fácil. Não é fácil, mas se nós pedirmos ao Senhor, Ele vai nos dar graça. E Ele vai nos encher da graça dEle, do favor dEle, e nós iremos vencer. Amém? Vamos continuar aqui. A diferença como um presente. Esse é o nosso segundo tópico. O que ele diz? A mão de Deus atuou nessa diversidade e beleza de sua criação. Como ser humano, a coroa da sua criação seria diferente. Se eu parar para pensar, Deus criou os animais, muitos animais de várias espécies, da terra, do mar, né?
Se eu parar para pensar a quantidade de árvores, de frutos, irmãos, de frutos que Deus criou, se eu parar para pensar, cada fruto tem um sabor diferente, cada legume tem um sabor diferente. Então, irmãos, eu e os meus irmãos da minha própria casa, vamos ser iguais? Não vamos, irmãos. Mas nós sabemos, irmãos, que não é porque a pessoa é diferente de mim que eu não vou amar ela em Cristo, que eu não vou ajudar quando ela precisar, né? Irmãos, eu separei aqui, a gente tá falando de frutos, né? E eu separei aqui 2 frutas que são iguais ou não são iguais. Elas são iguais porque elas são o fruto goiaba, né? Ela vem do mesmo pé, da mesma árvore. Mas se eu observar, essa daqui, ela está mais verdinha, né? E essa daqui, ela está mais madura. Se eu observar bem, essa goiaba, ela tá mais madura do que essa, né? E essa daqui, ela tá mais verdinha. Irmã Roberta, o que é que eu aprendo com isso? O que é que tem a ver a goiaba verde ou madura com a nossa aula de hoje? Irmãos, nós estamos falando sobre conviver com diferenças, né? Dentro do nosso lar. Se eu observo, a minha família, ela é como uma árvore genealógica, né? Nós sabemos que lá na escola, lá na sala de aula, nós aprendemos isso, né? Desde os avós, os pais, aí vem os filhos, depois vem, né? Toda aquela etapa. E aí, se nós observarmos, os filhos, eles ainda são, como é que eu posso dizer? Verdinhos, em questão de experiências dos avós e dos pais. Os pais são mais maduros. E nem por isso nós vamos deixar de amá-los. E nem por isso nós vamos deixar de aprender com eles, né? Se a gente observar na palavra de Deus, né? Todos os filhos, né? Davi, José, todos eles buscavam viver uma vida de obediência ao Senhor. Por mais que cada um tivesse suas diferenças, né? Então, irmãos, que nós possamos levar esse exemplo aqui para nossa vida, né? Que os frutos, eles são da mesma árvore, mas cada um teve um processo de amadurecimento diferente. Cada um da minha família, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, eles vão ter um processo de amadurecimento diferente de mim. Ah, irmã, mas eu já chamei o meu pai e a minha mãe para ir pro culto. Eu já convidei a minha irmã para ir pro culto de jovens e ela disse que não vai. Eu já convidei a minha tia para ir pro culto de oração das mulheres, ela disse que não vai. Irmã, ore. Busca ao Senhor. Volte às raízes, né? A sua essência de quem você é em Cristo vai refletir um dia para essas pessoas. Toda árvore, irmão, toda árvore, para que ela possa dar frutos, ela passa por várias etapas, ela passa por fases, né? Passa por estações, inverno, verão, primavera. E nós sabemos, irmãos, que essa árvore, para ela dar frutos, eu vou ter que regar essa árvore, né? Eu vou ter que passar por um momento de espera. Eu vou ter que observar essa árvore, se ela está crescendo, se ela está dando fruto, se ela está conseguindo realmente desenvolver ali, né, os seus galhos, as suas flores. Então, irmão, vai chegar o tempo de flores na sua família. Vai chegar o tempo de frutos da sua família. Mas você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que orar, você vai ter que buscar. Então, a diferença na nossa família, muitas das vezes ela vem como um presente para nós. Para nos tratar. Para nos fazer verdadeiros adoradores. Porque, irmãos, eu tenho certeza que na sua casa sempre tem alguém que a sua mãe peleja em oração, ou o seu pai. Na minha família, eu posso dizer pelo meu exemplo próprio, na minha família tem pessoas que minha mãe peleja em oração, mas não desiste. Por quê? Porque nós sabemos que o mesmo propósito de Deus que há para mim, há para todos os meus familiares, certo? Então, que nós possamos crer na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas para que isso possa acontecer, irmãos, nós teremos que renunciar a muitas coisas. Muitas vezes é a nossa língua. Muitas vezes é uma palavra de ira.
Muitas vezes é um pensamento que a gente não deve alimentar por alguém. Ah, porque eu ouvi fulano dizendo que eu era assim, que não sei o quê. Ah, mas a minha irmã tá falando mal de mim. Ah, mas é o meu pai tá falando mal de mim. Irmãos, nós temos que pedir a Deus sabedoria. Nós temos que pedir ao Senhor discernimento, longanimidade. Lembra na nossa última aula que nós estudamos sobre os frutos do Espírito? Então, que a gente possa pedir em oração ao Senhor esses frutos do Espírito. Não é fácil, irmão. É como travar uma guerra. É como estar de frente ao inimigo. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele coloca os seus anjos aos nossos redor, para que venha batalhar com esse inimigo. Porque a palavra de Deus, irmão, diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Toda aula eu faço questão de dizer isso. Não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus que me lembra. Porque, irmãos, nós temos que crer na palavra de Deus como alimento espiritual para a nossa vida. Todo dia a gente precisa se alimentar. Tomar café da manhã, almoçar, lanchar, jantar. E quantas vezes a gente está lembrando de alimentar o nosso espírito? Quantas vezes nessa quarentena a gente lembrou de mandar um versículo para um amigo da escola, para um amigo da faculdade, um amigo do trabalho? Quantas vezes nessa quarentena a gente está lembrando, irmão, de ser exemplo para nossa família num grupo de WhatsApp, né? Num grupo de amigos. Por que eu tô falando grupo de WhatsApp? Porque a gente tá vivendo um momento que a gente tá, usando mais a internet, usando mais a tecnologia do que está se encontrando presencialmente. E muitas vezes uma postagem nossa fala muito de quem nós somos, né? Uma palavra nossa fala muito de quem nós somos. Então que a gente possa lembrar dessas atitudes também, né? Que a diferença, ela traz sim um desafio dentro da nossa casa, mas a diferença, ela também nos trata. Ela também vem como um presente de Deus para a nossa vida. Amém? Irmãos, continuem compartilhando essa live, tá? Eu dei uma paradinha aqui no assunto, porque eu sei, irmãos, que outras vidas, outros jovens podem ser alcançados por essa mensagem, tá certo? Se vocês tiverem perguntas, comentários, dúvidas, pode deixar aí no comentário, tá bom? Que depois eu vou estar respondendo vocês, ok? Agora vamos voltar aqui para o nosso tópico. O terceiro tópico, ele diz assim: todos são diferentes, e agora, o que é que eu faço? Vamos lá. Todos são diferentes. Você poderia pensar que ficou complicado. Sim, você tem razão. Mas para lidarmos com todas essas diferenças, temos a ajuda do Espírito Santo. Olha que coisa linda, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Ele pode nos ajudar a melhorar a maneira como nos relacionamos com as outras pessoas, seja com nossos pais, seja com nossos irmãos ou com os nossos amigos. Muitas vezes, dentro da nossa família, as diferenças levam-nos às consequências trágicas. É verdade, irmãos. Nós temos um exemplo na Bíblia que nós vamos ver agora. Amém? Você conhece a história de José? Ele era alguém bem diferente dos seus irmãos, pois era o filho mais novo de Jacó. Tinha sonhos e expectativas que o distanciavam de seus irmãos. Olha só. Certa vez, a situação ficou tão complicada na família de José que os seus irmãos se deixaram levar pela inveja. Olha só, irmãos, o que às vezes a gente planta dentro de casa também pode dar um mau fruto. Você sabia disso? Assim como a gente quer colher coisas boas, a gente tem que plantar coisas boas dentro da nossa família. Então, irmãos, que a gente possa parar para pensar um pouquinho. O que é que eu estou plantando dentro do meu lar? Porque o que eu vou plantar dentro do meu lar, eu vou colher lá na frente com a minha família, né? Então, que a gente possa tomar aqui o exemplo da história de José, né? Que os irmãos deles estavam com inveja de José. E vamos ver como foi que a história continuou, certo? Essa inveja, levada pelos seus irmãos e pela maldade, fizeram com que seus irmãos vendessem o próprio irmão como escravo. Vocês já pararam para pensar nisso? Quantas e quantas vezes, irmãos, na nossa família, às vezes a gente, infelizmente, não vigia
e se torna como incrédulo, né? Porque como é que a gente está dentro da igreja, a gente conhece a palavra, a gente conhece o que verdadeiramente o Senhor quer para a nossa vida e às vezes a gente é instrumento de discórdia, irmãos. Infelizmente. Às vezes a gente transmite uma fofoca, às vezes a gente transmite uma palavra que não gera bênção na vida de alguém da nossa família e a gente não vigia. E aquilo ali vai crescendo como uma bola de neve. E aquilo ali vai se transformando num problema dentro da sua casa. E aí muitos dizem, poxa, como é que ela se diz serva de Deus? Como é que aquele jovem se diz servo do Senhor? E age dessa forma? Irmãos, eu sei, todos nós temos falhas. Todos nós temos defeitos. Mas, irmãos, nós somos chamados para ser uma geração diferente. Nós somos pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Nós não devemos, irmãos, agir como os outros. Ah, irmão, mas porque ela fez fofoca de mim, eu vou fazer fofoca dela também? Tá repreendido, irmão. Você foi chamado para ser diferente. Ah, irmão, mas por que estão inventando mentira de mim para o meu pai, para minha mãe? Irmãos, sente e converse. Tem um diálogo na sua casa. O diálogo pode salvar uma família. Sabe por quê? Porque nós sabemos que não é só com briga, não é só com discórdia, não é só com violência. Até porque nada disso aqui resolve o que uma família precisa. Amém? Então, que a gente possa lembrar que José, ele foi um jovem que ele sofreu muito. Ele sofreu muito na pele na mão dos irmãos dele. Mas ele não se deixou levar pela maldade. Olha só, vamos continuar aqui a leitura. Porém, Deus transformou o que era uma história trágica em uma salvação para o povo de Israel. Olha só. Como isso foi possível? José se deixou usar por Deus e não foi não. Assim ele superou a situação adversa e foi o homem usado pelo Altíssimo para salvar a sua família, incluindo os irmãos que o haviam vendido. Vocês acreditam nisso? Então, irmãos, a gente vê que muitas vezes o problema está na gente. Ou não. José, ele poderia ter agido com vingança para os irmãos dele. Mas ele escolheu ser usado por Deus. Ele escolheu ouvir a voz do Senhor. Ele escolheu ser servo. Entendeu, irmãos? O nosso problema é porque a gente se diz ser servo do Senhor até certo ponto. Aí até certo ponto eu já não me comporto como servo. Eu falo que eu sou servo, mas eu não me comporto como servo. Então, irmãos, eu vi uma frase essa semana que dizia assim, que muitos chamam Deus de pai, né? Mas poucos obedecem a Deus como filho. E é verdade. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós nos comportamos assim, né? E José, continuando aqui a nossa leitura que a gente estava fazendo, José, ele tomou uma posição diferenciada. Ele tomou uma posição, irmãos, que não foi como os irmãos deles esperavam, né? Os irmãos de José esperavam vingança, esperavam ira, né? Mas José era um homem escolhido por Deus. José era um homem que estava ali sendo luz, sendo sal, né? O que a gente pode aprender com isso, irmãos? Que na minha casa, na minha família, vai ter situações que eu vou sim receber calúnias, que eu vou sim receber palavras que vão me magoar, mas eu tenho que fazer a diferença. O que foi que a gente leu aqui hoje no nosso versículo de destaque? Que nós devemos vencer o mal com o bem, irmãos. Vencer o mal com o bem. Irmã Roberta, não é fácil, eu sei, irmãos. Eu passo por tanta coisa na minha família que se eu fosse contar aqui, meu Deus do céu, eu ia terminar não sei nem quando. Mas tudo que eu passo de dificuldade, de angústias, de problemas, eu procuro ao Senhor. Eu procuro ouvir um louvor, eu procuro ouvir uma pregação,
Eu procuro me encher daquilo que vai me edificar, né? E o que é que eu tô procurando nessa quarentena para me alimentar? O que é que eu tô procurando, irmãos? Essa pergunta eu deixo para você que tá aí assistindo, tá? Não precisa responder. Pense apenas o que é que eu tô fazendo pela minha família para me trazer a paz de Deus. O que é que eu tô fazendo na minha casa para ajudar os meus pais? O que é que eu tô fazendo na minha família para trazer um exemplo de servo de Deus? Porque o nosso exemplo, irmãos, ele fala muito mais do que as nossas palavras. Vocês sabiam disso? Nós podemos evangelizar os nossos pais, nós podemos evangelizar os nossos irmãos, seja lá quem for que tem na sua família que ainda não é cristão. Apenas com a nossa vida, apenas com a nossa forma de falar, de viver, de se comportar, né? Então, irmãos, que a gente possa lembrar disso, certo? É um desafio, sim, conviver com a diferença no nosso lar, mas não é impossível, certo? A Bíblia diz o quê? Que tudo é possível ao que crê. Então, se eu creio no Senhor, se eu creio na palavra dele, eu creio também naquilo que eu pedi ao Senhor em oração e ele vai me ajudar. Amém? Então, irmãos, para concluir, se relacionar bem com os outros depende de nós. Jesus nos tirou do lugar de conforto ao nos ensinar que devemos amar não apenas os nossos amigos, mas, sobretudo, amar aqueles que nos têm como inimigos. Então é muito fácil eu dizer que eu amo meus irmãos que gostam de mim, que se dão bem comigo. Agora eu dizer que amo os meus irmãos e procuro amar os meus irmãos com as minhas atitudes que não gostam de mim, aqueles irmãos que não gostam de mim, orar por aqueles irmãos que nem lembram de mim, que nem me ligam, que nem falam comigo, é mais difícil, irmãos. É mais difícil, mas a gente tem que procurar graça no Senhor, né? A gente não pode deixar de confiar. A gente não pode deixar de crer, certo? Então peça ajuda ao Senhor quando você estiver passando por alguma dificuldade na sua família, tá bom? E agora eu convido vocês a ir para a lição 6, amém? A lição 6, irmãos, ela tem o tema Meus pais têm religiões diferentes. E agora? O que eu faço? Irmãos, a gente acabou de falar como conviver com a diferença, né? Dentro da nossa casa. Mas nós vamos fazer uma leitura agora em Mateus, capítulo 10, versículo 37, amém? Mateus, Evangelho de Mateus, tá? Capítulo 10. Vamos lá, procurem aí na Bíblia de vocês em casa também, tá? Mateus, capítulo 10, versículo 37. Amém. Eu marquei aqui, tá certo? Então, vamos lá. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Irmã Roberta, quem era que estava falando isso? Se você observar, nesse capítulo 10, Jesus ele estava falando com os seus discípulos. E ele estava dando a missão para aqueles discípulos. Ele estava ensinando, estava exortando, né? Então, Deus, ele nos ensina, Jesus ensina aqui na nossa palavra, né? Que quando nós vamos amar a nossa família e quando nós vamos cuidar dos nossos irmãos, dos nossos pais, nós temos a missão, primeiramente, de apresentarmos a palavra de Deus, o amor de Deus para eles, porque nós devemos amar primeiramente o Senhor sobre todas as coisas. É o mandamento que ele deixou, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou lembrar que o amor de Deus está acima do amor que eu tenho pelos meus pais. O amor de Deus está tão forte na minha vida que eu devo deixar transparecer para minha família. Amém? Irmã Roberta, mas você falou que o tema dessa lição era sobre meus pais têm religiões diferentes, né? E agora o que é que eu faço?
E a nossa lição, ela começa falando sobre isso, né? O primeiro tópico é a religião. Você sabe explicar o que é religião? E a nossa revista, ela vem dizer: podemos entendê-la como um conjunto de práticas e crenças relativas às coisas sagradas que é adotado por um grupo de pessoas, né? Por exemplo, você pode, muito provavelmente, estar em uma igreja cristã, que, por sinal, é classificada como uma parte de uma estrutura religiosa em nosso país. E uma de nossas práticas é o hábito de se reunir, irmãos. De fazer o culto, de orar, de louvar, de ler a palavra, né? E essa é a nossa crença, né? Nós cremos nisso. Mas tem pessoas que têm religiões diferentes, né? E nós devemos respeitar, né? Irmã, mas o meu pai, ele é católico e a minha mãe é cristã, protestante, assim como eu, evangélico. O que é que eu faço? Eu devo excluir o meu pai? O que eu devo fazer com o meu pai? Irmãos, nós devemos primeiramente amar. Porque esse é o primeiro mandamento do Senhor. Eu devo amar o meu pai, eu devo honrar o meu pai. Ah, porque meu pai é de uma religião diferente da minha, eu não vou convidar ele para ir no culto da minha igreja. Eu não vou ter a paciência de entender que quando ele disser não, é não, e quando ele disser sim, é sim. Eu vou sempre ficar insistindo. Irmãos, é como a gente falou sobre a lição passada, que a gente viu nesse instante. Nós devemos orar e pedir sabedoria ao Senhor para que a gente também possa servir como testemunho, né? Nós evangelizamos as pessoas com a nossa vida, com o nosso exemplo, primeiramente. Não é só de chegar aqui e pegar a Bíblia, peraí, deixa eu ler aqui um versículo para você. Aí você lê o versículo e tal, explicou. Mas e a sua atitude com essa pessoa? É de amor ou é de exclusão? Né? A gente tem que parar para pensar um pouquinho nisso também, certo? Então, a nossa lição, ela traz sobre isso também, que nós devemos amar a todos os seres humanos, independente da religião. Irmã, amar as pessoas de outra religião diferente, quer dizer que eu vou concordar com os atos dela? Quer dizer que eu vou concordar com a crença dela? Não, irmão. Isso não quer dizer que você vai ser obrigado a fazer exatamente o que ela faz, não. Entendeu? A gente tem que pedir a Deus sabedoria nisso aí também, certo? Então, no segundo tópico, agora a gente vai ver um tema bem importante, ó. As religiões dos meus pais são diferentes. Como que eu vou abordar o assunto dentro de casa? O melhor caminho é sendo um exemplo de servo de Deus, vivendo em amor e respeito. Foi o que a gente acabou de conversar agora, né? Jamais esqueça que eles são seus pais. A Bíblia nos ordena que devemos honrá-los e isso não depende de qual seja a sua religião, certo, irmãos? Então, independentemente da religião da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu tio, quem for da sua família, ame, respeite, ore por ele, ore por ela. Não faça exclusão, não faça acepção, porque Jesus não fez acepção por você e nem por mim quando ele nos escolheu. Jesus, ele teve amor por você e por mim. É tão bom, né, a gente lembrar de quando a gente estava no início da nossa caminhada com Jesus, que veio uma pessoa, evangelizou, trouxe uma palavra de amor, né, nos abraçou, né, nos trouxe carinho. E essa pessoa não perguntou a nossa religião e se perguntou, respeitou a nossa escolha, né? Porque quando nós vamos levar o amor de Deus até alguém, irmãos, nós devemos olhar para aquela pessoa não como a gente acha que deve ser, com a nossa vontade, com o nosso ego, mas com aquilo que o Espírito Santo nos ensina, né? Com paciência, com temperança, com longanimidade, com paz, né? Não é fácil, irmãos, é desafiante, não é fácil, mas com Cristo a gente consegue, amém? Então, se você é um cristão e quer pregar o amor de Deus para os seus pais, antes de fazer isso, viva em obediência com as suas atitudes e pregue o amor de Deus. Porque, irmãos, a aula passada a gente estava conversando sobre isso. A obediência, ela vem falar do meu estilo de vida, em adoração e comunhão com o Senhor, né? Então, como é que eu, Roberta, vou dizer
pro meu pai, para um familiar meu que não é cristão, que eu sou cristã, que eu sou serva do Senhor e as minhas atitudes, a forma que eu falo, a forma que eu trato essa pessoa é totalmente diferente do que eu digo que eu sou, né? Então a gente tem que vigiar nisso também, temos que pedir sabedoria nisso também. Amém? Vamos lá. Tem um versículo em 1 João, capítulo 4, versículo 21, que diz assim: se você ama a Deus, deve também amar o seu próximo. Então, irmãos, eu não posso dizer que eu amo ao Senhor. Continuando aqui, irmãos, a nossa aula, tá? Pra gente finalizar. Eu não posso dizer que eu amo estar na casa do Senhor, que eu amo estar na casa de Deus, se eu tenho atitudes diferentes, né? Daquilo que eu digo que eu sou. Eu tenho que vigiar nisso, certo? Então, irmãos, a pregação, muitas das vezes que a gente quer fazer, ela pode ser também sem palavras, com o nosso exemplo, certo? O serviço a Deus e a pregação do Evangelho devem ser feitos com sabedoria e cuidado. Caso contrário, não alcançaremos o objetivo de levarmos o Evangelho. Vejamos algumas orientações encontradas na Bíblia para esse fim, certo? Em Mateus capítulo 15, versículo 8 ao 9, nós vemos o quê? Que nós podemos amar a Deus muitas das vezes com o coração longe dele. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Que